eu queria aqui, antes de mais nada, saudar deputados e deputadas aqui presentes, fazer isso na figura do nosso deputado federal Quaquá, que, junto com outros companheiros, outros deputados, organiza uma frente tão importante e repauta no Congresso Nacional algo de extrema relevância para o debate público brasileiro. Eu queria trazer duas questões que eu acho que são frutos da reflexão. Primeiro, testemunhal, mas também da reflexão em relação à contemporaneidade do debate brasileiro sobre garantia de direitos. É preciso que a gente volte a enxergar, e esse parlamento, com essa frente, constrói esse imaginário e essa dinâmica, o valor da garantia social, do valor do transporte, com o mesmo espírito que o Constituinte de 88 estabeleceu. A Constituição brasileira coloca de maneira muito clara que o Estado é provedor e garantidor do transporte enquanto um valor e uma garantia social. É a partir dessa premissa que esse Congresso Nacional, que é a frente parlamentar que eu vi aqui, com 201 assinaturas para a fundação, eu acho que pode estabelecer relevância de fato no debate nacional como uma pauta necessária e possível. Eu, e a experiência histórica que a gente conduz em Maricá, que teve origem no mandato do deputado federal Quaquá em 2009 até 2015, teve a ver com a construção de uma empresa pública que enfrentou os seus ciclos e desafios construtivos de algo que era inventivo, de algo que era novo na realidade brasileira, mas construiu. E aqui eu queria que morasse um centro objetivo de reflexão dessa casa. 10 anos de tarifa zero na cidade de Maricá garantiram direitos que têm a ver com acesso à saúde. Milhares de pessoas aumentaram a sua capacidade de ir a postos médicos, de ir a hospitais, de ir a postos de saúde, objetivamente, porque o transporte foi um valor que, tarifado a zero, você oportunizou essas pessoas de procurarem a saúde. O dinamismo imposto econômico à cidade tem a ver com o relato de que nos foi dado por um daqueles que nos falou no vídeo. A dinâmica econômica, os milhões de reais drenados pelo mundo empresarial rodoviário deixaram de fazer parte, concretamente, dessa natureza acumulativa e viraram pão, leite, comida na mesa do povo trabalhador. A dimensão do dinamismo periférico das economias de Maricá se estabeleceram a partir de que nesse Brasil, que vive um ciclo de crescimento, um ciclo de empreendedorismo, tem uma dinâmica econômica absolutamente estabelecida, porque o transporte tarifa zero garante que essa relação econômica daqueles que estão surgindo com a sua atividade possam se dar no território. Então, é olhando esse acumulado concreto de experiências possíveis, e eu queria deixar absolutamente claro, porque, por vezes, essa dimensão de Maricá é confrontada pelo atipismo orçamentário atual. Mas a decisão e a implementação do tarifa zero em Maricá se fez no ano de 2013, quando o orçamento per capita do município de Maricá por habitante era menor que todos os municípios da região leste fluminense, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói. Ainda assim, porque a decisão política de garantir direito, de entender a transformação que a tarifa zero faz na vida do povo, da vida da sociedade, foi tomada, e a cidade, a partir disso, viveu um ciclo de êxito, um ciclo onde a juventude da cidade, vive a natureza cultural, vive a natureza do estar em todos os lugares, vivendo todas as dinâmicas, vive a natureza das periferias, frequentando todas as orlas e toda a litoraniedade da cidade. E isso é possível, factível e é absolutamente relevante que essa frente parlamentar levante uma voz nacional e a gente possa impor essa pauta como uma pauta que coloque o transporte tarifa zero como um valor e uma garantia social que transformam, de fato, a vida da cidade. Parabéns, deputado Tato, parabéns, deputado Quaquá, parabéns, demais deputados. Vocês hoje constroem um marco, sem dúvida nenhuma, de uma voz tensionante que vai construir uma dinâmica nova e vai afirmar o transporte como um valor, direito do povo brasileiro. Obrigado. Nós precisamos, meus queridos deputados e deputadas, Ricardinho Abraão, de Nilópolis, que será o coordenador, que é o coordenador do Rio de Janeiro da frente, nós
Walter, nós temos que, a partir daqui do parlamento, primeiro, construir consensos nacionais. Nós, que somos de esquerda, Ricardinho, que é de centro, nós precisamos construir consensos nacionais a partir do parlamento. Porque o Brasil não é do Lula, o Brasil não é do Fernando Henrique, o Brasil é de todos nós. E esse parlamento representa todas as forças políticas desse país. E esse parlamento precisa, através desses instrumentos, que são as frentes parlamentares, construir marcos jurídicos, marcos regulatórios e consensos políticos em torno de direitos para o povo brasileiro. O consenso de que o direito de ir e vir não é uma mera falácia do capitalismo, mas, de fato, um direito real das pessoas, ele exige que a gente desmercadorize as cidades, como o Fabiano fez lá em Maricá. O direito de ir e vir não é uma mercadoria apropriada pelos empresários de ônibus. Celso Haddad, nosso presidente, é PT. Aliás, é engraçadíssimo, porque um dia a promotora perguntou, mas você não pode botar esse nome, é PT, vai ter que tirar. Eu falei, minha senhora, a senhora tire a letra E, a letra P e a letra T do alfabeto, que eu tiro o nome, mas primeiro faça isso. Né? Então, é um direito de ir e vir que precisa ser estabelecido pelas forças que não estão submetidas ao mercado, mas submetidas ao interesse do povo. Porque uma vez eu conversei com o prefeito da região metropolitana do Rio de Janeiro, quando eu estava criando a empresa pública em Maricá. Estava tendo aquelas manifestações. Eu falei, cara, lá em Maricá nós temos tarifa zero. Eu disse, eu não posso fazer porque sou amigo dos caras. Então, se o prefeito não for amigo dos caras, ou seja, dos empresários de ônibus, mas for amigo dos interesses do povo, ele faz tarifa zero. E eu queria aqui, hoje, nessa frente parlamentar, convocar e convidar nossos pares, deputados de todos os partidos, para estar junto desse movimento, instar o nosso governo, o governo Lula, a assumir essa bandeira da tarifa zero como uma bandeira nacional, uma bandeira que a gente tenha para todas as cidades, para todos os partidos e para todo o Brasil. Então, agradecer a presença de todos e todas, dizer que daqui a pouco nós vamos dar uma volta no vermelhinho e passar a palavra, aqui já atropelando o nosso mestre de cerimônia, para o meu querido Gilmar Tato, que é um especialista nessa área, foi secretário de transporte na cidade de São Paulo, e um dia, eu não tenho dúvida, implementará a tarifa zero em São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Na pessoa do Quaquá, cumprimentar todos os nossos deputados e deputadas presentes. E o Quaquá sempre foi não só um incentivador dessa bandeira, como foi o que implantou em Maricá e é um grande entusiasta da tarifa zero. Vou contar duas historinhas muito rápido, viu, Walter, para vocês. Quando eu assumi aqui a deputado federal em 2007, tinha um debate da CID. A CID, combustível, ela serve para investimento em infraestrutura. E eu fiz uma PEC, que é a PEC para que pudesse usar a CID, combustível, para o subsídio ao transporte público. Essa PEC está até hoje aqui tramitando. Está até hoje. Está na boca para votar e nunca votou. E hoje, eu fiquei sabendo, aquilo que foi aprovado no Senado da reforma tributária, os senadores aprovaram o seguinte, ó. O Senado acrescentou o pagamento de subsídios de tarifa de transporte público, coletivo de passageiros, em nova destinação para os recursos arrecadados pelo governo com a CID combustível. Então, está na reforma tributária que todos os usuários do transporte individual, o governo federal, ele pode usar a CID combustível para subsidiar a tarifa zero, porque nós precisamos criar um sistema único de mobilidade e que tem os municípios têm as suas responsabilidades, os estados a sua responsabilidade e o governo federal as suas responsabilidades. É evidente, se a gente pegar sob o parâmetro do Sistema Único de Saúde, o governo federal tem que pôr um peso muito grande nisso, muito grande, e parar de subsidiar carro individual. Todo mundo aqui é favorável à geração de empregos, então gera emprego na construção de ônibus, de metrô, de trem, de vagão, de infraestrutura no transporte coletivo. Vamos ser modernos, vamos deixar de ser atrasado.
Nós não podemos estar tendo todo um debate de energia limpa, ônibus elétrico, ônibus com energia limpa, é verdade, é necessário, é importante, mas também vamos fazer com ônibus para que tenhamos, o governo federal assuma esse compromisso, viu, Quaquá? Nosso governo, colocar na pauta do nosso governo, na pauta social, na pauta ambiental, na pauta de geração de emprego, na pauta da sustentabilidade, é a questão da tarifa zero. Eu fiz essa cartilha aqui, eu não lembro agora se foi em março, em abril ou maio. E aqui estava 67, aqui está escrito 67 cidades já implantaram a tarifa zero. Porque toda vez que nós vamos fazer um debate, todo mundo pergunta, mas aonde tem? Hoje já existe 87. Então isso aqui vai virar um rastilho de pólvora, viu, deputado Rogério Corrêa? E eu estou aguardando a primeira capital que vai implantar a tarifa zero no país. Porque daí perde aquele discurso de que é só cidade pequena. Era só cidade pequena, aí Maricá veio, cidade média, entendeu? Então, vai começar as cidades grandes. Eu tenho contribuído muito com a minha cidade, São Paulo, para implantar lá. É uma cidade de 12 milhões de habitantes e que, se implantar, eu quero ver os outros prefeitos não implantarem no Brasil todo. Nós temos um país que tem a tarifa zero já. Tive a oportunidade de ir, esse mês, no começo do mês, fui para Luxemburgo, visitar como funciona a tarifa zero no país todo. É um país pequenininho, mas tem. E por que os outros países pequenininhos, Leonardo, não tem? Então o pessoal fala, não, mas lá é pequenininho, mas tem muitos países pequenininhos, então também. Tem a cidade a maior cidade tem uma capital também, que é Tallinn, na Estônia, Tallinn, que também tem a tarifa zero, portanto nós temos uma capital no mundo, e a maior cidade no mundo que tem a tarifa zero fica nos Estados Unidos, que é a cidade de... Fugiu? Qual que é a cidade? Kansas City, que é a maior cidade. No Brasil, a maior cidade não é Maricá, né? É Caucaia, na região metropolitana do Ceará, que também tem quase 400 mil habitantes. Então, por isso que isso está virando tem assim, milhares de cidades estudando como implantar a tarifa zero. Né? E aqui nós temos uma das tarefas, meu presidente, aqui tem várias iniciativas de projetos de lei, uma PEC, tem uma PEC da Erundina, que já está na CCJ, que o Kiko, que passou aqui, nosso deputado federal de São Paulo, ele é relator, que autoriza os municípios a implantar a tarifa zero, quer dizer, você põe, portanto, na Constituição isso, na Constituição já está um direito de ir e vir, né, é um direito social, autoriza isso. Tem várias iniciativas, no Senado, o nosso senador Rogério, lá de Sergipe, ele institui no dia da eleição a tarifa zero, que já agora a prática vai ter, a partir de lá, tá certo? E tem um projeto que eu fiz também, que é aqui, que modifica o Vale Transportes, que permite que os municípios possam criar um fundo e todos os empregadores do município depositem no fundo Vale Transportes de todos os seus empregados. De todos os empregados, e garante tarifa zero não só para o direito de ir e vir no trabalho, mas 24 horas por dia para esses empregados. Só isso já fecha a conta. Eu vou dar um dado da cidade de São Paulo, que está na minha cabeça, mas tem outros. Eu tenho, inclusive, eu vou amanhã lá em Belo Horizonte, a convite do Rogério Corrêa, falar sobre isso. A cidade de São Paulo arrecada de Vale Transportes 2 milhões e 800, Vale Transportes. Se todos os empresários depositassem no fundo o valor de todos os empregados, para todos os empregados, portanto universal, dava 11.800 por ano. Fecha a conta. Aí você assim, não, mas os empresários não querem taxar, não vamos taxar os empresários, porque tem empregado que não paga. O sistema está lá, o serviço está lá, devia, né? Então vamos reduzir pela metade. Imagina 6 bi na cidade de São Paulo, fecha a conta para tarifa zero. É só esse um detalhe, tá certo? Fontes de financiamento, acabei de falar aqui da CID. Tem um outro projeto que eu
eu acho que quem usa o carro, quem usa o viário mais que o seu próprio tamanho, e quem usa o carro usa 7 vezes mais que o seu próprio tamanho, eu acho que o momento que ele sai de casa no dia, por dia, ele devia pagar uma tarifa. Em São Paulo, ele devia pagar R$ 4,50 por dia, para poder financiar o transporte público. Então, você tem o subsídio, você pode ter o subsídio da própria prefeitura, o subsídio do combustível, do Vale Transportes, o subsídio do carro, do transporte rotativo, do fundo de desenvolvimento. Você tem várias maneiras de você financiar. Agora, por que se é tão simples, se é um problema, se é social, do ponto de vista político é bom e aumenta a demanda? E tem um negócio lá em São Paulo, quando nós implantamos o bilhete único, os técnicos, e o pessoal falava, secretário, não pode implantar o bilhete único em São Paulo porque vai aumentar muito o número de viagens, o número de passageiros. Quer dizer, o usuário virou um problema para o transporte. O usuário não pode ser um problema para o transporte, entendeu? É um problema bom. E nós implantamos o bilhete único, fora a oposição na época da PSDB no Estado de São Paulo, o metrô e o trem não implantaram, depois de um ano implantaram. E não teve caos nenhum. E aonde está sendo implantado o bilhete, a tarifa zero, em Maricá não foi diferente, dobra o número de viagens, dobra o número de passageiros, foi isso que o prefeito falou, de Maricá, que realmente está represado, um monte de gente deixa de usar o transporte porque não tem grana e precisa ter. Então, por isso que nós temos... Sério, forte abraço. Por isso que dá trabalho de implantar. Tem pressão, tem oposição dos empresários de ônibus, como o Quaquá falou. Porque aonde você implanta a tarifa zero, o que acontece? O mando, o controle do sistema é do poder público. Não precisa estatizar, sei que vai ser prefeito, Leonardo. Não precisa estatizar, não vamos entrar nesse debate. Entendeu? Você faz um contrato de prestação de serviço, porque o empresário, ele deixa de ter o mando. A única coisa que ele tem que operar, contratar funcionário, motorista, fazer a manutenção dos ônibus, pôr combustível, e o poder público define quanto que vai remunerar, define padrões de qualidade, define as linhas que vão ser criadas, define os horários dessas linhas. Então, o poder público tem poder sobre esses empresários. E eles, uma parte, já perceberam isso. Então, não querem, Walter, implantar a tarifa zero. Então, essa é uma resistência. A outra resistência, aí é para os prefeitos, dá trabalho. Conversar com os empresários, com a associação dos empresários que tem empregados na cidade, convencer essas associações não é fácil, dá trabalho, é um problema de convencimento político, entendeu? Precisa de lei, convencer os vereadores, então isso dá trabalho, como deu trabalho fazer o Sistema Único de Saúde no Brasil. Por isso que não tem volta, vai ser um rastilho de pólvora isso, vai ser uma realidade cada vez mais no Brasil e nós vamos emplacar, e eu tenho certeza, meu presidente, que essa primeira reunião, nessa instalação da tarifa zero aqui na Câmara Federal, outras câmaras agora, as Assembleias Legislativas já estão fazendo isso, as câmaras municipais também estão fazendo essas frentes, e minha sugestão, já como primeira tarefa nossa, é marcar uma reunião com o presidente Arthur Lira, criar um grupo de trabalho, de umas 8 partidos ou federação, não precisa de mais disso não, e falar o seguinte, vamos criar um grupo de trabalho para a gente sintetizar toda essa legislação que tem aqui, e o Busato da União Brasil, a União Brasil já designou um representante deles, Quaquá, o Brito, do PSD, também já indicou um representante para falar do PSD, que eu não lembro o nome agora, o do PP, que é lá de Minas Gerais, também já indicou um representante, né? Elmar Nascimento, quer fazer parte dessa comissão para a gente conversar com o Arthur Lira, o Zeca, eu já conversei com o Zeca, nosso líder, de criar esse grupo de trabalho para a gente sintetizar toda essa legislação e aprovar aqui na Câmara Federal e mostrar que essa frente de trabalho aqui da tarifa zero veio para ficar, para valer,
e nós vamos implantar tarifa zero nesse Brasil como um todo. O pessoal fala, mas por que não intermunicipal, interestadual? Gente, vamos começar a fazer nos municípios. Todo município faz. A hora que tiver todos os municípios, você começa a discutir a integração intermunicipal, né? E é evidente que o transporte e mobilidade não é só ônibus, é bicicleta, é metrô, é trem, e é uma calçada de qualidade, com segurança. Tudo isso está envolvido. Por isso que nós temos que criar um sistema único de mobilidade e o símbolo disso é dar o direito de ir e vir e das pessoas se apropriarem da cidade. E o jeito das pessoas se apropriarem da cidade é ter garantia o acesso de ir e vir, que é o transporte gratuito. Por isso que nós estamos aqui. Obrigado, bom trabalho a todos. Eu me sinto muito honrado, a convite do Coaquá, fazer parte da vice-presidência da região sul. Eu entendo que essa medida é uma medida de distribuição de renda indireta. É uma medida assertiva, está prevista na Constituição, e o Coaquá e o Newton Tato já deram a linha. Nós temos que achar forma de subsidiar. Eu, inclusive, já entreguei para o presidente Lula pedindo tarifa zero quando ele foi em Foz do Iguaçu. Estava com um deputado estadual, o Goura, da capital, que é da capital Curitiba, do Paraná, pedindo tarifa zero. O Lula já... E dá para fazer isso? Dá, presidente. Tem que achar subsídio, vamos achar caminho. Por isso, está na tua política e nós temos que provar para ele. Vamos levar para ele essa pauta também, depois de preparar bem todo esse encaminhamento que o Gilmar Tato teve. Enquanto isso, eu já recomendo que as cidades que tiverem candidaturas competitivas já levem para a sua plataforma de governo. Isso precisa ser construído junto com a sociedade organizada local e nós vamos dar conta aqui pela frente de achar os caminhos para ajudar a criar essa composição dos municípios que não têm tanta estrutura arrecadatória. Eu acredito que a própria reforma tributária que a gente aprovou aqui, ela vai criar um ambiente favorável para a economia do país e vai ter uma distribuição, as receitas das cidades vão melhorar. Isso é afirmado por os melhores estudiosos do ramo tributário acerca da melhor distribuição da riqueza do país, chegando nos cofres dos municípios. Então, a tarifa zero é uma realidade. No Paraná já tem várias cidades que estão trabalhando isso, discutindo isso nas câmaras municipais. Eu moro na cidade de Toledo, nós já estamos levando essa discussão para que a gente implemente lá também com o tempo. O desafio é realmente dialogar, construir junto com a sociedade local para que a gente consiga o êxito que Maricá teve e tantas outras que já também estão implementando. Então, muito obrigado, contem comigo. Não tenho dúvida que o povo brasileiro, as cidades que têm a tarifa, têm melhor qualidade de vida. Essa medida certamente desobstrui, inclusive, os centros congestionados, na minha visão. Vai ajudar a regularizar um pouco o trânsito, que muitas vezes está concentrado nos pontos comerciais, da parte central das cidades. Isso tudo deve ser política de motivação para melhorar a mobilidade urbana. Então, eu não tenho dúvida, quando tem entusiastas que nem o Gilmar Tato, que é especialista em trânsito, e Maricá tomou essa iniciativa, que já é um exemplo para o Brasil, vamos trabalhar para que muitas e muitas cidades tenham isso em benefício das pessoas que mais precisam. Porque quem anda de ônibus é o trabalhador, é o assalariado, todo mundo pode andar, mas certamente isso é uma forma, as pessoas com esse dinheiro vão comprar comida, vão comprar sapato para o filho ou camisa, esse dinheiro circula na cidade, ele retorna para os próprios cofres públicos. Isso aí, muito obrigado, parabéns com a Coab pela iniciativa e estamos juntos. Então, primeiro, cumprimentar a nossa mesa aqui. Eu sou Fernando Mineiro porque eu tive a sorte de nascer no Cerrado e viver na Caatinga. Então, eu nasci em Minas e moro no Rio Grande do Norte. E é um prazer, viu, Coaquá, assumir aí essa delegação de coordenar, digamos assim, esse debate lá na região Nordeste. O Coaquá tem a capacidade de nos provocar e sair do rame-rame, né, aqui dessa casa, desse feijão com arroz que tem aqui. Eu estava dizendo que outro dia, Coaquá, acompanhando a instalação da frente das favelas, que para mim foi um dos atos mais emocionantes que eu tive. Eu sou deputado de primeiro mandato, que eu tive nessa casa.
né? E acho que foi a mais ampla, a mais democrática frente que eu vi nessa casa, foi a instalação na frente das favelas. E Quaquá tem essas invenções assim, e provoca todos nós, né, todas nós, a nos mexermos, sair desse lugar comum. Foi assim com a frente das favelas, foi assim a frente parlamentar, né, América Latina e África, e é essa com a tarifa zero. Eu confesso que há um tempo atrás, eu achava, viu, Gilmar, uma coisa muito distante da questão da realidade, da implementação. Aí depois eu acompanhei a implementação de Maricá e foi legal o Fabiano ter dito aqui que começa a questão da implementação da tarifa zero antes de ter as condições financeiras, orçamentárias que Maricá tem hoje, advinda da questão do petróleo e do gás. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso. E chega e Gilmar aqui e fala, olha, nós temos 87 cidades, a maior delas não é Maricá, é Caucaia, no Ceará. Ou seja, no coração lá do Ceará, na região ali. Então, a gente precisa sair dessa lugar, inclusive que eu estava há um tempo, como eu estava dizendo, de não achar que era viável. É viável, sim. Não é? Então é fundamental esse lançamento aqui, porque eu acho que ele vai provocar, Gilmar, e você acho que apresentou aqui, né, Quaquá, um plano de trabalho. Não é? O Gilmar, na fala dele, nos colocou aqui um desafio, um plano de trabalho de organização do debate aqui nessa casa, Belda, que é o grupo de trabalho discutindo a implementação com o presidente, fazer o levantamento, eu cochichava aqui com o Gilmar, que era muito interessante, a gente buscar, estudar, por isso que vale a pena ou pensar pela casa, pelas consultorias, não sei, Gilmar, ou talvez alguma instituição mais afeita a esse tema, discutir, estudar o que levou, o que possibilitou e como se sustenta os programas de tarifa zero nessas 87 municípios. Deve ter variedade, deve ter um ponto em comum, mas tem realidades muito particulares para a gente poder ampliar o olhar aí e a apresentação das propostas. Fundamental unificar os projetos, porque essa discussão do direito habitado de ir e vir, talvez seja o direito que todo mundo fala, mas é o que menos se implementa e se concretiza, porque nós temos dois problemas com a questão do transporte público, né? Duas razões opostas. A pessoa não acessa porque não tem dinheiro, né? E o outro não acessa porque tem, e o transporte é tão ruim que ele prefere o transporte privado, particular, né? Então, esse é um debate fundamental. E Gilmar colocou aqui que, dentro das possíveis fontes de financiamento, nós temos que encarar esse debate. Se eu tenho um carro, né, ou se a maioria aqui talvez tenha carro, nós poderemos pensar, né, em fazer uma contribuição, uma taxa, por que não? Fazer esse debate de frente, porque todo mundo cobra serviço público, mas todo mundo, a grande parte das pessoas, não querem assumir a responsabilidade com a implementação do serviço público. E para finalizar, eu acho que tem uma mudança, ou a gente pode pensar assim, já diferenciada no empresariado da área de transporte. Porque o que interessa o empresariado de transporte é ser remunerado pelo serviço. Outro dia eu conversava com um empresário de transporte lá em Natal, de transporte coletivo, e perguntei para ele. Ele disse, olha, eu achava que não tinha viabilidade e era complicado. Agora eu estou aberto a fazer esse debate. Ou seja, eu acho que a gente, colocando casos concretos, situações concretas, fonte de financiamento, fazer uma grande mobilização, a gente, além de garantir o direito de ir e vir, além de garantir a democratização, o deslocamento na cidade, colocar uma questão central da mobilidade da cidade no debate, a gente pode avançar bastante. E nada mais importante de um ano propício para esse debate do ano que vem. É o ano da disputa eleitoral municipal. Então, se a gente tivesse, Gilmar, aqui, candidaturas, né, a prefeitos nas cidades, que colocasse na sua agenda, agendaria um grande saldo, não para ser implementado em 2025, mas para começar um debate e mostrar que nós podemos sim pensar outro tipo de cidade, e outro tipo de cidade, a cidade que nós merecemos, que o nosso povo merece, passa pela questão da mobilidade, sem dúvida nenhuma. Então, parabéns, Quaquá, estamos aí para somar, viu, Gilmar, com vocês aí nessa construção. Muito obrigado. Quaquá, eu queria primeiro parabenizá-lo pela frente parlamentar. Ela é essencial, você a fez numa boa hora, porque agora é hora de nós discutirmos também aqueles problemas do município, são os problemas da vida das pessoas. Você foi prefeito, sabe disso. Eu fui vereador 10 anos, então tenho conhecimento disso também. Aquilo que afeta as pessoas, ela está lá, a vida nos municípios. Então é ali que nós vamos resolver os problemas.
muitos programas vêm do governo federal, como agora nós tivemos lá com o presidente Lula, que está lançando lá o Minha Casa Minha Vida, a primeira seleção que foi feita. Mas se não for o prefeito, a cidade, você não resolve. É lá que tem que arrumar o terreno. Então, os problemas concretos estão na cidade. E esse é um dos problemas principais apontados em Belo Horizonte, mobilidade urbana. Você faz pesquisa, aparece como um dos principais problemas. O outro aparece segurança, e nós fizemos de uma pesquisa Quali, e a segurança aparece muito para as mulheres. Já não é um problema da segurança vista só do ponto de vista policial, não. As mulheres veem a questão da segurança do ponto de vista da segurança dos filhos, dela mesma, em casa. É um negócio muito interessante que a gente tem que se debruçar também sobre o conceito de segurança e como resolver isso nos municípios. E o outro, o principal deles, sempre aparece mobilidade urbana. E aí é de tudo. É pouco ônibus, os ônibus são insuficientes, filas grandes, ônibus desconfortáveis, o trânsito muito ruim na cidade, isso demora o pessoal a chegar a 40 minutos, 50 minutos de ônibus. Essa é a reclamação que se coloca. E também o preço, vou dizer para vocês, Belo Horizonte está com um preço de R$ 4,50, R$ 4,50. Mas já existe um subsídio de 1/3 do custo do transporte coletivo. O custo é em torno de R$ 1,5 bilhão, o Quaquá e o Tato. O Tato vai estar lá, já vou agradecê-lo já, com a gente amanhã para fazer esse debate em Belo Horizonte, falar do Tarifa Zero, do projeto que ele apresentou aqui, do ponto de vista nacional, o que a gente pode esperar, vai ser um bom debate. Então o Tato vai lá nos ajudar a destrinchar esse conceito do Tarifa Zero junto com a mobilidade urbana. Mas em Belo Horizonte, Tato, já 500 milhões já tem de subsídio. O cálculo que se faz é que custa R$ 1,5 bilhão. E o preço ainda está em R$ 4,50. Não sei se isso condiz com a realidade do preço, né? Ou seja, se isso é real. Mas deve ser. Como é que nós chegamos? Portanto, é a pergunta que se faz a tarifa zero, mantendo ou melhor, ampliando a qualidade, porque a qualidade também é muito criticada. Então, este é exatamente o debate que nós estamos fazendo. Mas eu costumo inverter a pergunta quando eles me fazem. É possível melhorar o transporte, melhorar os ônibus, sendo a tarifa zero, ou isto irá piorar? Eu pergunto, mas já estamos pagando caro, R$ 4,50, já pagamos até mais caro, quando não tinha subsídio nenhum, e sempre o transporte foi ruim. Portanto, não é o problema do preço que vai ditar a qualidade do transporte ou mesmo do trânsito. Do trânsito, até pelo contrário, porque você, com o tarifa zero, vai tirar muita gente do transporte individual para o transporte coletivo. Então, esse eu acho que é o debate que nós precisamos fazer. Então, eu queria parabenizar a Quaquá, parabenizar o Tato também, né, e toda a equipe que fará parte aí. Eu também faço parte da frente da tarifa zero, mas do nosso núcleo dirigente. E eu espero que a gente possa, como pré-candidato, assumir essa bandeira e, ao mesmo tempo, principalmente implementar essa bandeira em Belo Horizonte, ter uma grande capital, fazendo com que isso se torne realidade no Brasil como um todo. Parabéns, estamos aí na luta. Eu quero aqui primeiro saudar e parabenizar por essa iniciativa, em seu nome, e dizer da admiração que eu tenho pela história lá de Maricá, em especial pela implementação lá da tarifa zero, mas também expressar aqui minha alegria e admiração pela militância do meu irmão Gilmar Tato nessa luta pela tarifa zero. Eu quero aqui falar, na verdade, de um aspecto que muitas vezes vocês, inclusive, acabam não trabalhando, apesar de todo o reconhecimento e da importância do ponto de vista da inclusão social, do desenvolvimento econômico para o município que traz, da liberdade de ir e vir, da convivência dentro das comunidades, tudo aquilo que a tarifa ela propicia. Eu queria trazer aqui, enquanto coordenador da Frente Ambientalista, um aspecto que é necessário trazer para esse debate. Além, evidentemente, de outro aspecto que é muito colocado nesse debate aí, que é o uso democrático do espaço público. Mas aqui o debate do enfrentamento da crise climática. Eu queria até instigar, inclusive, né, o Panzera estava aqui há pouco tempo, que de repente lá em Maricá, e em outras cidades, se faça pesquisa de quantos de gases de efeito estufa diminuiu em termos de emissões. A gente, poucos dias atrás, aí eu vi, acho que faz um ano que se implementou
lá em São Caetano, acho que é isso, né, Gilmar? São Caetano, a quantidade de pessoas que deixaram de utilizar o carro e utilizando o transporte público. Então, quanto de gases que não deixaram de ser emitido? Estou falando isso porque é um debate tão necessário, porque junto com esse debate da tarifa zero também é do próprio como é que a gente substitui a combustão, né? De como é que a gente tem o ônibus elétrico, enfim, como é que a gente faz esse enfrentamento. Então, quero aqui parabenizar e me colocar à disposição também, enquanto coordenador da Frente Ambientalista, para a gente trabalhar, que tem tudo a ver com os desafios que estão colocados para todos nós aí, para a convivência e para a própria vida no planeta. Obrigado. Mas eu quero rapidamente saudar o nosso companheiro deputado Quaquá, pela liderança, por articular, como disse aqui o Mineiro, mais uma frente importante, que traz uma discussão de um tema que não é novo, né, mas a discussão é nova aqui na casa. Também o Gilmar Tato, que tem experiência em transporte, foi secretário de transporte em São Paulo, foi deputado aqui conosco, tem esse tema como um tema importante no mandato. Demais componentes aqui da mesa, todos os deputados e deputadas que estão presentes, todos que estão acompanhando essa discussão do lançamento da Frente Parlamentar, da tarifa zero, mobilidade urbana. Olha, viu, Gilmar, Quaquá, eu vejo essa discussão imprescindível para nós, sobretudo nós do Partido dos Trabalhadores, dos partidos de esquerda. Na campanha passada, a nível municipal, eu comecei a fazer essa discussão e fui até questionado por várias pessoas que estavam coordenando a nossa campanha, que não era necessário, não podia se falar nisso, porque depois não ia conseguir cumprir, né? Tendo em vista a dimensão complexa que é essa questão do transporte público, porque envolve várias empresas de transporte, na grande maioria é um processo inclusive de corrupção entre empresas, candidatos, empresas, prefeitos, empresas, né? A gente sabe como é que funciona isso. O fato é que cada vez mais eu estou convencido que a questão da mobilidade urbana, do transporte público, tem que ser tarifa zero. Por esses dias, Gilmar, eu tive visitando uma universidade na minha cidade e conversando com a reitora. Ela dizia assim: deputado, o grande problema aqui é o seguinte, que a gente oferece o tratamento dentário de graça, através do curso de odontologia, mas as pessoas vêm uma vez, depois não vêm porque não tem o dinheiro da passaginha. Para não dizer, não é? O trabalhador, que muitas vezes está desempregado, precisa sair para procurar o trabalho e não tem o dinheiro da passaginha. E às vezes a bicicleta que tinha, minha cidade usa muito bicicleta, governador Valadares. Às vezes a bicicleta que tinha já vendeu a bicicleta para comprar a cesta básica. E outra coisa, quem anda de ônibus é o lascado. É o trabalhador desempregado, ou a trabalhadora desempregado, às vezes a doméstica. Quem tem um emprego melhorzinho um pouquinho, ele, na cidade média, como na minha cidade, ele anda de moto, ou tem uma bicicleta boa para andar, ou tem um carro. Então, do ponto de vista social, ninguém me convence. Eu estou convencido que a tarifa zero é de fundamental importância. Além da questão ambiental, como disse aqui o Tato, o outro Tato, né? Porque se você estimula a tarifa zero, várias pessoas que hoje estão usando moto ou carro vão andar de ônibus. Então, você estimula o transporte coletivo, né? Além também da própria questão econômica, que é um fator importante na cidade. E muita gente fala assim, mas se colocar a tarifa zero, as pessoas vão andar muito de ônibus. E o pobre vai andar de ônibus. Ou, quer dizer, ou vai passear, vai andar. Já me falaram isso. Mas vai andar sem necessidade. Quer dizer que o pobre não pode passear, não é? Então, olha, é de fundamental importância. Com isso, inclusive, a gente abre uma discussão de quebrar preconceitos, não é? Eu acho que esse debate é um debate rico, que nós temos que fazê-lo, tanto aqui no âmbito da Frente Parlamentar, e aí o Gilmar colocou aqui uma questão que é importante, que é envolver os outros partidos políticos, que é também
aqui na Câmara, a gente sabe da qualidade técnica importante que nós temos aqui. Constituir uma comissão de estudos, como nós já fizemos antes. Eu participei da discussão aqui do LOAS, que surgiu o SUAS. Nós votamos aqui o SUAS, constituímos aqui o SUAS, que era uma novidade na época, não existia SUAS. Né? O próprio SUS foi consolidado também, a partir do governo aqui do presidente Lula. Então, eu vejo que, quem sabe, não é, como vocês já colocaram aqui, a gente não pode instituir o SUS da mobilidade urbana, do transporte tarifa zero. Né? Então, eu quero aqui também colocar à disposição, sou pré-candidato a prefeito na minha cidade, governador Valadares. Esse é um tema que eu quero levar como uma pauta importante, um debate para a pré-campanha e para a nossa campanha do ano que vem. Colocar o nosso mandato à disposição, o nosso gabinete, não só eu, como toda a nossa assessoria, para a gente poder aprofundar o estudo, esse debate, né, que a gente possa construir uma proposta, através da PEC, né, que o Gilmar encabeça aqui, para a gente votar uma legislação adequada que possa atender esses aspectos, né, e a contribuição do governo federal, o governo estadual e os governos municipais. Parabéns, estamos juntos nessa luta. Quaquá, como bem colocou aqui o nosso deputado companheiro aqui, o Quaquá, o visionário, começou essa política pública lá em Maricá uma década atrás, e começou exatamente quando Maricá não tinha o orçamento que tem hoje, porque a gente escuta muito no Rio de Janeiro, as pessoas, Maricá é fácil, tem muito dinheiro, mas quando Maricá começou a implantar, Maricá era, o Fabiano disse aqui, era um dos menores per capita do estado do Rio, então é uma questão muito mais de vontade política do que realmente orçamentária. O Tato deu aqui vários exemplos de como financiar o transporte, né? Deu mais de 3 ou 4 exemplos, então é uma questão realmente de vontade política. Né? Eu considero, Quaquá, essa política do tarifa zero uma das políticas mais importantes e mais complexas e completas. Eu venho do SUS, todo mundo sabe que eu sou médico sanitarista, o SUS é uma baita de uma política que mexe com tudo, né? E o transporte gratuito é uma política do tamanho do SUS, porque o Fabiano foi claro aqui, impacta na economia, né? Impacta no meio ambiente. Maricá hoje está discutindo lá o ônibus já com híbrido, né? Com elétrico. Impacta no acesso ao sistema de serviço de saúde, impacta no acesso à educação, o jovem chega, né? Impacta no acesso à cultura, a lazer, no direito de ir e vir. Então, uma política desse tamanho não tem por que a gente não defender. Né? A gente tem que abraçar essa política. Eu lá em São Gonçalo, na eleição passada, que eu disputei a eleição de prefeito, Thalita, essa política me fez sair de 2% para 34% no primeiro turno, porque eu apostei no tarifa zero. Vou apostar de novo. Né? Maricá é exemplo que dá certo. Né? Aliás, Maricá é a vanguarda. Hoje, Maricá é exemplo de política pública para o Brasil inteiro. Né? Hoje, lá em São Gonçalo, as pessoas estão falando do Mumbucão, porque o Quaquá implantou a moeda social lá, né? O Mumbuca, que já é um desejo do gonçalense, e agora tem o Mumbucão, que é o cara que cria, né, o petzinho lá para poder ajudar. Olha que política, olha que coisa, né? Olha que política voltada para as pessoas, para o cuidado das pessoas. Né? Então, o Quaquá bem colocou, São Gonçalo uma cidade cheia de barricada, hoje uma cidade que, infelizmente, a segurança pública é um nó, né? Mas o transporte público também é um nó. E, Quaquá, São Gonçalo agora acabou de fazer uma decisão, né? Eu estava conversando mais cedo aqui com o nosso amigo lá, que é responsável pelo EPT, né? Ele disse para mim que 80, 90 milhões é o custo anual lá em Maricá. São Gonçalo tomou uma decisão agora, Thalita, de investir no MOVE. Sabe quanto que é o MOVE? 240 milhões. Então, pelo amor de Deus, dava para financiar 3, 4 anos de transporte gratuito na cidade, né, garantindo o direito de ir e vir. Então, é uma questão de vontade política. E aí, Quaquá, parabéns pela sensibilidade, parabéns pela coragem, né, parabéns também, Tato, você também é um dos que puxaram aqui a nossa frente, e que essa frente possa discutir, né, trazer, sensibilizar. E Maricá tem um papel importante da gente levar deputados, candidatos a prefeitos, outros prefeitos de outros estados a conhecer a realidade e de que é possível, sim, né, quando a gente tem vontade política e tem compromisso com o povo. O Lula diz muito isso. Né? O gestor de verdade é o gestor que usa o orçamento e coloca o pobre dentro do orçamento. Né? E é isso. Empresário de ônibus não pode ser a prioridade da política pública. Né? Tem que ser a prioridade da política pública é o povo. E é uma política de ganha-ganha. A gente já viu aqui. Né? Ganha o pequeno empresário, porque não precisa bancar lá o transporte. Né?
ganha a população e ganha todo mundo. Então, vamos defender, vamos em frente, Quaquá, parabéns e boa noite a todos. Quando a gente fala em tarifa zero, para além de todos os argumentos que aqui já foram postos, você está falando que você não precisa gastar com transporte, esse recurso volta para a economia, como foi dito, mas ele tem um direito, que é um direito tão fundamental, que é o direito à cidade. O direito de se apossar da própria cidade, do seu próprio chão, do seu próprio território. E o direito de você, tendo a possibilidade de que a cidade lhe pertença, você, em verdade, ter acesso a uma série de políticas públicas. O transporte urbano, ele é construído, via de regra, como instrumento de exploração dos corpos, porque ele está muitas vezes disponível, de forma mais intensa disponível, para levar os trabalhadores e trabalhadoras para o trabalho e para que eles voltem do trabalho para casa. Mas ele não está disponível para o lazer, não está disponível para o acesso à cidade, ele não está disponível para que você possa dizer que essa cidade me pertence e construir uma territorialidade que faz tranças. E quando você constrói territorialidades como tranças de fazeres, de saberes, e quando você se apossa da cidade, em verdade você dá novos destinos e novos rumos à própria cidade. Então você resgata a condição de ser sujeito, que é absolutamente fundamental para que nós possamos exercer uma humanidade muito ferida, muito doída e que se busca controlar e emudecer em grande medida. Então, portanto, estamos falando de direito à cidade. A cidade. O direito de que você possa estar tendo acesso ao transporte, porque ele fica muito raro nos finais de semana, porque ele não é feito para que as pessoas tomem conta da cidade. Ele não é feito para que as pessoas possam, então, ter acesso a todas as dobras, ter acesso às suas próprias famílias, aos seus vínculos familiares. Ele é feito para que as pessoas possam ir trabalhar. E sendo exploradas no transporte, que, via de regra, são condições absolutamente inadequadas ou desumanas, e, ao mesmo tempo, para que ele possa continuar sendo explorado no próprio trabalho e possa ter cesseada a sua existência numa plenitude que envolve uma série de direitos e, portanto, envolve uma série de políticas públicas. Então, eu penso que essa frente de tarifa zero, sabe o que significa isso? Um mundo sem catraca. Porque a catraca do ônibus também é a catraca que vai te impedir de você da vida, catraca na vida. E também é a catraca que te impede de se derramar na cidade e estabelecer vínculos. É porque, veja, é um domínio que se estabelece sobre a população trabalhadora. Um domínio. Domínio da hora que você bate o ponto, domínio da hora que você sai, domínio da hora que você se alimenta, domínio da hora que você chega em casa. Então, domina, arranca a vida. Arranca a vida, porque da forma como está hoje a mobilidade urbana, você não chega em casa, e com o domínio também dentro da própria casa, porque vem os meios de comunicação, com a mão invisível do mercado, e vai capturando também os corpos, e vai capturando também os desejos, e você não deixa de ter essa relação, que é uma relação coletiva que nos constrói enquanto sujeitos coletivos. Portanto, eu queria dizer que Maricá é o exemplo. A gente fala em tudo quanto é canto desse país em Maricá. E a gente fala assim, Maricá conseguiu e se caracterizou e se agigantou e entrou em todos os nossos anseios, desejos, a partir, dentre outras coisas, da tarifa zero. É você ter um transporte que você possa ir para qualquer canto que você queira, então você resgata a própria vontade, resgata os vínculos, resgata o direito à cidade. Sabe o que a gente quer? Que as praças sejam praças de todas as pessoas, porque também nos negam as praças. Se você vai na praça, a cidade, negada às mulheres de madrugada, negada à população trans, durante o dia, é negada. E a tarifa zero possibilita que você tenha direito à cidade, que é um dos direitos mais contemporâneos e estruturante. Quando a gente fala em tarifa zero, essa é uma política estruturante, porque dela dependem outras políticas públicas
e a existência de uma plenitude humana que ainda sofre os pedaços das casas grandes e senzalas que estão na nossa contemporaneidade. Então, o meu respeito muito grande pela experiência de Maricá, que eu já falei sobre ela, que todas as pessoas aqui, que o Leonardo seguramente já falou sobre ela, que o Tato também já falou sobre ela, que a gente vai falando, porque é um mundo sem catracas, o que a gente quer. Tarifa zero é mundo sem catraca. Portanto, viva a frente parlamentar e vivam todos os municípios, as prefeituras que apostam na tarifa zero, para que nós possamos nos libertar de todas as catracas metafóricas e literais. Já finalizando aqui, dizer que o Che Guevara tem uma frase maravilhosa que diz que quando o extraordinário se torna cotidiano, é a revolução, né? Então, desmercadorizar o direito de ir e vir, desmercadorizar as cidades é um ato revolucionário. Então, e nós fazemos isso na prática, né? É importante fazer isso na prática. Nós, agentes da transformação, temos que fazer isso na prática. Então, o Dom Pedro Calzadaia, bispo lá do Araguaia, ele tem um poema que fala: maldita todas as cercas que impede das pessoas de viver e amar. Maldita todas as catracas que impede das pessoas se encontrarem, viver, amar, namorar, poder curtir, se apropriar da cidade. Depois não dizem que nós que temos coração duro, dizem que nós não somos poetas.